Olá, estamos de volta. No primeiro bloco do TBS Ciência de hoje, a gente conheceu um pouco sobre a história do café e a importância dessa planta na cultura do Espírito Santo. Ficamos por dentro também da importante posição do Estado no mercado mundial do café. Fique agora com a segunda parte da reportagem especial com Luiz Alberto. O gostinho do café está presente nas xícaras do mundo inteiro, mas para se tornar uma das bebidas mais consumidas no planeta, muita pesquisa e cuidados são necessários. Então, Emberé, quais tipos de tecnologias estão envolvidos no processo do café desde seu cultivo? É um conjunto grande de tecnologias que envolve desde a simples escolha de uma área, a definição da cultivar que se vai usar, a destinação que você pretende dar ao seu café, a espécie que você vai cultivar em função das condições de clima e de solo que você tem na sua propriedade, ao sistema de cultivo que você vai adotar, se um cultivo irrigado, se um cultivo de sequeiro, se a cultura é consorciada, se não é consorciada. Então, é um conjunto de tecnologias existentes que você tem que sacar, dentre elas, aquelas que melhor se ajuste às suas necessidades, ao sistema de cultivo que você pretende usar, à condição de terra que você dispõe e às condições econômicas que você tem para investir em maior ou em menor espaço de tempo. O Espírito Santo desenvolveu, por meio do Emcaper, nos últimos anos, algumas tecnologias específicas que só aqui no Estado. Quais são essas tecnologias e que fatores contribuíram para que elas se desenvolvessem aqui no Espírito Santo? O Espírito Santo, a partir de 85, iniciou um programa de pesquisa com café, até muito em função da extinção do IBC. Os agricultores, os cafeicultores, sobretudo, ficaram órfãos de avanços tecnológicos que pudessem conferir a eles competitividade dentro do processo de produção de café. Então, o Estado, assumindo as suas responsabilidades, iniciou um processo de pesquisa e iniciou justamente pelo café Conilon, ou café robusta, como é conhecido no mundo inteiro. E por que começou por ele? Porque ele era menos estudado até então e ele era aquela espécie que vinha substituindo os cultivos de arábica que tinham sido erradicados até por força de um programa governamental no final dos anos 60. E então, com o advento do solúvel, com a utilização dos blends de torrado e moído no comércio varejista, o Conilon ganhou uma expressão maior. Ganhou uma expressão porque, isso no Estado do Espírito Santo, sobretudo, porque as condições em que o café é cultivado aqui são condições que se adaptam melhor às exigências do Conilon em relação às exigências do arábica, que é uma espécie mais exigente em clima, em temperatura e precipitação, ou na inexistência de deficiências hídricas importantes. O agricultor que plantava Conilon, ele plantava Conilon da semente que ele colhia do vizinho dele ou da propriedade que ele já tinha, e ao fazer isso, ele fazia sem qualquer critério e conduzia essa planta da mesma forma que ele conduzia a planta de arábica. E são plantas do mesmo gênero, mas são espécies totalmente distintas, né? Então, o que nós fizemos foi começar pelo processo de criação de variedades que fossem ajustadas às condições de clima e de solo onde o café é cultivado no Estado. Então, começamos a selecionar, numa população de grande diversidade de plantas, aquelas que possuíam as características que mais me agradavam. Maior produtividade, maior uniformidade de maturação de grãos, maior tamanho de grãos, estabilidade ao longo dos anos, plantas que tinham menor variação bienal de produção, plantas mais resistentes a pragas e a doenças, plantas de menor porte, para facilitar o processo de colheita, plantas de menor porte e arquitetura mais compacta, para promover a formação de lavouras adensadas. Tudo isso é que nós procurávamos ao selecionar essas plantas. E, em 93, nós disponibilizamos ao cafeicultor capixaba as 3 primeiras cultivares de café melhoradas para o Estado. Uma delas tem a maturação mais precoce, a outra de maturação intermediária e a outra de maturação tardia. Qual é a importância disso? Permite que o agricultor, sobretudo o agricultor familiar,
distribua a mão de obra durante o processo de colheita usando a própria família. Esse conjunto tecnológico ele foi importante para que o Espírito Santo aparecesse no cenário nacional com uma força muito grande, né, sendo excelência em tecnologia de café Conilon e extremamente competitivo hoje já em café arábica no que tange a qualidade do café. Porque o café arábica do Espírito Santo era considerável indevidamente um café de qualidade ruim. E o nosso café, ele realmente precisava de ser melhorado, mas nos últimos 15 anos ele experimentou um processo de melhoria extremamente importante e nós hoje participamos dos mercados mais exigentes do mundo, mercados como os Estados Unidos, como a Europa, como o Japão, né? E de igual para igual com os cafés colombianos, ou os centro-americanos, ou os cafés quenianos, ou os etíopes, que são considerados bons cafés do mundo. Então, tanto do ponto de vista de qualidade quanto do ponto de vista de produtividade, as tecnologias são, respondendo a sua pergunta, são importantes para nos manter competitivo no mercado, porque o consumo está muito próximo da produção. Então, aquele que tiver que puder oferecer algum diferencial, ele vai segurar o mercado, que é importante. Como você viu, o café produzido no Espírito Santo é um dos melhores do mundo. Mas cuidado, até mesmo uma bebida tão gostosa quanto essa pode fazer mal se tomada em excesso. Não existe uma quantidade recomendada de café. Não existe um consumo que eu possa dizer 5, 6 xícaras. Existe um consumo máximo que a gente recomenda, que são 2 xícaras para um indivíduo adulto. É recomendado evitar o consumo de café para criança e ele deve ser restrito para as mulheres grávidas. O café, depois das refeições, ele compete com a absorção do ferro e ele aumenta a excreção na urina do cálcio. E esse efeito sobre o metabolismo do ferro e do cálcio também vai ter implicações tanto para o indivíduo adulto quanto para o indivíduo idoso. Com relação à gestante, o consumo de café ele não é permitido porque a cafeína que está presente no café ultrapassa a barreira hematoencefálica e pode ter implicações para o feto, principalmente a prematuridade, que é a criança nascer antes do tempo normal, que são 9 meses. Então, por isso que as grávidas elas devem evitar o consumo de café. O benefício do café é que o café é rico em substâncias antioxidantes, que são fitoquímicos, substâncias não nutrientes, como a luteína, a zeaxantina e o licopeno. Essas substâncias, elas previnem o estresse oxidativo. Então, elas previnem algumas doenças, principalmente doenças do coração. Além disso, o consumo de café tem uma quantidade que a gente deve ingerir mínima de 2 copos por dia para ter um efeito para prevenir o aumento da pressão arterial. Não consumir o café tira esse efeito protetor e o consumo do café excessivo aumenta o risco. Então, a gente deve consumir diariamente uma quantidade mínima de café. Isso para um indivíduo adulto, né? Além disso, tem um efeito estimulante do café e tem o efeito da cafeína sobre o aumento do gasto energético. Isso é benéfico para as pessoas que querem regular o peso. O que acontece? Toda vez que eu faço uma refeição, para eu metabolizar os alimentos que eu acabei de consumir, eu tenho um gasto de energia. Quando eu consumo o café, esse gasto de energia para aumentar o metabolismo, para fazer o metabolismo da refeição, ele aumenta com o consumo de café. Então, também teria esse efeito benéfico. E a gente não pode esquecer que a maioria das vezes que a gente consome café, nós consumimos café com açúcar. E o açúcar tem efeitos prejudiciais para a saúde. Então, qual que é o problema do consumo do café? Aquele indivíduo que consome vários cafezinhos ao longo do dia com açúcar. Esse é o grande malefício. E muitas vezes de estômago vazio e o café ele é irritante para a mucosa gástrica. Então, aí é o grande problema de consumir o café. Então, qual que é o recomendado? Não consumir o café em jejum e nem consumir vários cafezinhos ao longo do dia com açúcar. Pode ingerir com açúcar, mas no máximo 2 xícaras por dia. O café é mesmo uma paixão mundial. E o Espírito Santo tem um papel fundamental nessa história. Em cada lugar se tem um jeito diferente de beber. Eu aqui vou de simples mesmo. Tá servido? Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Ele foi produzido pelos alunos da disciplina de Jornalismo Científico na TV da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFS.
Dê sua opinião e ajude a gente a escolher outros assuntos do TV É Ciência enviando um e-mail para esfazciência@yahoo.com.br ou tvesciência@yahoo.com.br. Você também pode assistir de novo esse programa ou outras edições anteriores no endereço www.videoiarte.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.